Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Dan Donato, host do KogoCast, trazendo o terceiro episódio desse podcast magnífico, rapaziada. A gente ficou um tempinho parado por causa do ano novo, inclusive primeiro podcast de 2020. Feliz 2020, espero que vocês tenham um ano maravilhoso, esse ano promete muito para os games. Então a gente está aqui para fazer um apanhado dos melhores jogos da década, por que não? Afinal de contas, a década acabou e eu já vou falando. Eu tenho uma explicação toda baseada que a década simplesmente acabou em 2019, mas o exemplo mais simples que todo mundo está falando é: você não pode dizer, nossa, 1990, que ano incrível da década de 80, né? Então, sim, estamos numa década nova, por isso que a gente vai fazer um apanhado dos melhores jogos que lançaram entre o dia 1 de janeiro de 2010 até o dia 31 de dezembro de 2019. Beleza? Para isso, cara, eu vou apresentar primeiro os convidados, depois eu explico como que vai ser o formato. Vamos lá. Primeiramente, nosso querido editor, também host do NBlastcast, grande Luca. Seja bem-vindo. Fala, internet, Luca aqui, finalmente tô aparecendo aqui no KogoCast, né? Já participei, entre aspas, aí dos dois primeiros editando, mas finalmente tô podendo estar aqui com vocês, finalmente ainda. Finalmente, cara, seja muito bem-vindo, é muito bom te ter por aqui e vamos que vamos para decidir esses melhores jogos da década. Nosso segundo convidado que eu vou chamar aqui para se apresentar é nosso queridíssimo Fábio, redator do Café com Geeks e da Torre de Controle. Seja bem-vindo, Fábio. Fala aí, Dan, seguinte, obrigado pelo convite. E então hoje a gente vai falar sobre os melhores jogos da década. Basicamente, caso alguém queira acompanhar meu trabalho, eu falo bastante no Twitter, mas eu também, como o Dan falou, eu escrevo pra Torre de Controle, pro Café com Geeks. E nas horas vagas eu faço alguma coisa no YouTube, no youtube.com/oficial, e tem um podcast também que é o ETFcast, que eu inclusive tenho que atualizar. Exatamente, ouçam que tanto o Fábio quanto o Luca tem um podcast. O Luca é o NBlastcast e o Fábio o ETFcast. Agora, para apresentar uma novidade no KogoCast. O KogoCast, além de agora ser semanal, toda quinta-feira tem episódio novo, nós teremos um co-host. Eu sou seu host, Jordan Donato, e nosso co-host, de agora em diante, todos os episódios estarão aqui comigo. Seja bem-vindo, JV, parceirão! Obrigado pelo convite, Dan. Então, eu agora, a partir desse episódio, eu vou ser o co-host do KogoCast e eu sou redator do Café com Geek. Obrigado pelo convite de novo, Dan. Tamo junto, é um rapaz de poucas palavras quando o assunto é se descrever. E, pessoal, vamos que vamos, porque hoje a pauta é longa, então eu quero começar logo, porque eu sei que vocês devem estar animados. A gente gosta muito de fazer lista, né? Faz parte da nossa vida fazer lista, tudo é baseado em lista. Você entra no YouTube, coloca top 5, top 10, são os vídeos mais assistidos, canais que só fazem isso, são gigantescos, sabe? Então faz parte do nosso cérebro e sempre que tem episódio, né, de podcast com lista, são os mais ouvidos com certeza, porque a gente curte. Então vamos para cima e bora lá. Vou explicar para vocês como que vai ser esse formato. Esse formato não é tão original assim, a gente está tentando fazer uma unificação de várias coisas que já existem. O Giant Bomb que inventou isso, né, um podcast gringo, um site gringo, e muitos sites brasileiros adaptaram isso. Hoje a gente tem esse formato que é muito difundido, o Jogabilidade faz isso, o Mothership faz isso também, e basicamente aqui nós vamos fazer um top 5 pessoal, meus top 5 jogos da década, do Fábio, do JV e do Luca, e depois que tiver esses 5 de cada, nós vamos degladiar um contra o outro para fazer o top 10 geral do podcast, o top 10 da década do KogoCast. E aí todo mundo vai ter que discutir um com o outro para ver, para pautar, para ranquear esses jogos. Beleza? É assim que vai funcionar. A gente está muito empolgado, então vamos que vamos. Vamos lá então começar essa bodega. A gente vai apresentar uma posição de cada vez, beleza? E aí quando chegar na segunda posição, depois a gente vai apresentar as menções honrosas.
Vamos lá, todo mundo, eu quero agora o quinto lugar, começando por Fábio. O seu quinto lugar e por quê? Só antes do Fábio falar, só para explicar, como aqui a gente vai colocar os nossos jogos no ranqueamento, a gente não vai falar tanto sobre eles. É uma apresentação. Depois, quando a gente estiver na discussão para ranquear eles no geral, aí sim a gente vai falar mais sobre jogos. Então aqui é só uma justificativa rápida do porquê que o jogo está na lista, depois você explica melhor, beleza? Então vamos lá, Fábio, seu quinto lugar. O meu quinto lugar é The Witcher 3, né? Um dos jogos aí que atualmente está sendo bastante difundido pela série na Netflix. Eu acho que é uma adaptação fidedigna dos livros e da ambientação que a gente já tinha da série, mas principalmente The Witcher 3 para mim é um jogo super sólido em questão de mecânica de gameplay, jogabilidade, história, gráficos e tudo que faz dele ser um jogo RPG de bastante relevância dentro dessa geração e dentro dessa década. Isso aí, eu já esperava ouvir sobre The Witcher 3 aqui, né? Com certeza é um jogo que o pessoal coloca muito como jogo da década. E a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, porque eu e o JV a gente discordam um pouco e a gente vai conversar sobre isso aí. Bom, com o quinto lugar do Fábio, agora eu chamo o Luca. Fale seu quinto lugar, por favor. Cara, eu confesso que assim, fazer top 10 até que é fácil. Agora fazer top 5 dói bastante deixar alguns fora da lista, mas eu resolvi e o meu quinto lugar é o Mario Odyssey, que eu acho que é o melhor Mario, assim. Acredito que eu não joguei o Mario Galaxy 2, só joguei o 1. Acredito que eu vou gostar bastante, mas o Mario Odyssey, já falei bastante sobre lá no N-Blastcast, ele é um jogo assim que eu escuto a trilha sonora, o Jump, nossa, eu não lembro o nome da música inteira, mas eu escuto aquela música, me dá uma sensação nostálgica, assim, um sentimento bom, e me traz lembrança de eu jogando o jogo inteiro, e é difícil acontecer isso, né? Você pegar, escutar a trilha e falar, nossa, que momentos legais que eu passei jogando esse jogo. Então, não tinha como meu quinto lugar não tá aí o Mario Odyssey. Inclusive, essa música ela transcende o jogo, né? Porque sempre que tem um Game Awards, eles chamam a orquestra do Game Awards para apresentar as músicas temas dos jogos indicados. Em 2017, quando o Mario Odyssey foi indicado, tocou essa música pela orquestra e chamaram a cantora que faz ela também, e foi sensacional. Todo mundo nas primeiras fileiras ali com o cap, ficou muito sensacional. Então, sempre que eu ouço essa música, eu lembro tanto dessa parte que tem a música no jogo, que eu vou falar mais pra frente quando a gente conversar sobre ele, tanto toda essa parte do Game Awards. É incrível. E agora, JV, seu quinto lugar. Com toda certeza, Uncharted 3, cara. Uncharted 3 marcou a geração passada, fechou a trilogia da geração passada com uma chave de ouro e foi um puta de um jogo, cara. Sei lá, eu lembro de eu abrindo o meu PS3 com a versão Game of the Year do Uncharted 3, cara. Esse jogo é completamente incrível, tanto em jogabilidade e tanto em história pra mim. É isso. Beleza. E agora, para terminar os quintos lugares, o meu quinto lugar é Portal 2. Portal 2, como eu acho que só tá na minha lista, eu vou falar um pouquinho mais dele, porque é o seguinte, cara, ele é o melhor jogo de puzzle da história para mim. Assim, é lógico que tem o The Witness, que é incrível Co-op também, ainda também, né? fantástico. O Portal 2 ainda é co-op, e o co-op dele não é simplesmente tacar um segundo jogador no single player, não. Ele é um co-op muito bom mesmo. É outra campanha, outro protagonista, outra história, outros puzzles, e, tipo, o Portal 1 é um jogo praticamente perfeito, sabe? E o Portal 2, todo mundo achou que ele ia dar ruim pelo Portal 1 ser muito bom. E o 2 é simplesmente insano, cara. Ele é um jogo muito engraçado, ele é hilário e sem ser pastelão, sabe? Ao mesmo tempo que a história dele é muito legal, ele tem uma das melhores personagens da história dos games, que é a GLaDOS, sabe? Ela é hilária. E a mecânica da arma de portais, cara, é fenomenal. Um jogo de 2011, né? 2011 é muito pesado, cara. Skyrim, Portal 2, Dark Souls, sabe? E esse jogo ele consegue ser incrível, fantástico. Eu amo esse jogo e eu acho que ele merece um espaço. E para um jogo de 2011 se destacar, para a gente falar dele em 2020, ele realmente é atemporal. Então merece uma vaguinha.
Ele tem que estar pro Switch, né? O Portal 2 tem que sair pro Pois Switch. é, cara, eles precisam fazer. Exatamente. Mas é que a Valve morreu, né? A Valve morreu por dentro faz um tempo já. Além disso, não sabe contar até 3, né? Não, mas nunca soube, Deus me livre, velho. Mas enfim, vamos para os quartos lugares então. Mudando a ordem agora, como eu já vou embalar meu quarto lugar aqui. Meu quarto lugar é God of War, o de 2018. Tá? Não poderia ser o God of War 1, né? Porque o God of War 1 é da década dos anos, né, 2000 até 2009, né? Então tem que ser o God of War de 2018 ou o God of War Ascension, e Deus me livre de colocar o Ascension numa lista dessa, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Bom, o God of War de 2018, ele representa muita coisa, assim, cara. Ele é um jogo mecanicamente incrível, sabe? O combate dele é fantástico. Lógico que ele deve muita coisa a From Software. O combate dele é muito baseado na From, assim, em vários quesitos. Inovou a saga, cara. Tipo, Mas esse combate inovou a saga, é incrível. Inclusive, eu vou dar um pequeno adendo que, pra mim, mereceu muito mais que Red Dead Redemption 2. Nossa, mas com certeza. Com certeza, cara. Com certeza. Assim, Vamos pode discutir isso ser- já. Cara, assim, eu amo Red Dead pela história e pelas atuações. God of Mas War é ele, muito como mais um desenvolvido. jogo em si, ele não chega aos pés de God of War, na minha opinião. Inclusive, eu achava uma discussão meio boba, assim. Parecia que quem achava o Red Dead que merecia ganhar foi porque não jogou God of War, cara. Porque pra mim era bem claro. Mas, enfim, A história da questão Red Dead parece muito amarrada, cara, em relação ao God of War, obviamente. Mas com certeza. E God of War, assim, ele representa muita coisa, sabe? Porque o Red Dead, eu olho pra ele e eu lembro o quê? De crunch, de cara trabalhando 100 horas na semana, os caras desgraçando a vida de desenvolvedor. E aí eu olho pro God of War e eu vejo o Cory Barlog Nossa, tentando marretar aquele jogo na cabeça dos caras e todo mundo se demitindo, indo contra ele fazendo a desgraça toda pra fazer o jogo acontecer, um milagre atrás do outro, sabe? O jogo é feito em plano sequência, a história dele é linda, além dele inovar toda uma franquia, sabe? É uma franquia mega estabelecida, a maior franquia da Sony, sabe? O Kratos é o Mario da Sony. E fazer uma mudança dessa é absurdo, cara. Esse jogo merece muito, e é por isso que ele é meu quarto lugar. E agora, Fábio, o seu quarto lugar, por favor. Então, o meu quarto lugar, eu acho que vai ser polêmico pela posição que ele tá, mas o meu quarto lugar é The Legend of Zelda Breath of the Wild. opa! Zelda é aquela franquia que a gente sempre teve a experiência desde pequeno nos consoles Nintendo, então sempre que a gente tinha um novo console Nintendo pra experimentar, a gente sempre experimentava um Zelda, e com o Breath of the Wild não foi diferente, com o Nintendo Switch não foi diferente. Breath of the Wild é muito de uma antropologia de ser uma homenagem da indústria a Zelda e não o contrário, porque geralmente a indústria se inspirava em Zelda e dessa vez a gente virou um pouco o jogo, mas sim Zelda se inspirou na indústria e isso é uma coisa muito reflexiva para se pensar. Então, ele é um jogo muito sólido, tem um combate muito sólido, apesar de ter seus probleminhas, na minha opinião, tipo armas extremamente fracas e uma trilha sonora de circo. Ele é um jogo super bem desenvolvido em questão de shrines, em questão de exploração, em questão de gráficos, em questão de combate, como eu disse. Então, pra mim, é mais do que merecido uma posição dele dentro dessa lista e muito mais que merecido uma posição dele no GOTY 2017 de muitos sites e principalmente do The Game Awards, né, quando ele ganhou em 2017. Com certeza. A gente vai falar muito de Zelda Breath of the Wild ainda. Então vamos pular pro quarto lugar do JV. Fala tu. Também é Zelda Breath of the Wild. Concordo totalmente com o Fábio, mereceu muito o Game of the Year. Eu acho um jogo muito bom em questão de exploração, de combate. E eu acho que merece o quarto lugar por causa disso. É isso. Bom, e aí faltando agora o quarto lugar do Luca. Cara, você falou do God of War, então eu vou de Red Dead, cara. É um jogo, assim, a gente vai discutir mais sobre isso, mas, nossa, eu acho um jogo, assim, não só a história, mas a ambientação do jogo, tudo fantástico, cara. É um jogo, assim, que só não tá um pouco mais na ponta do meu top 5 aqui, porque os outros jogos realmente teve o poder ali de durar mais na minha mão, entendeu? Mas agora eu acho perfeito, cara. Eu não sei, tipo,
realmente é um dos jogos que eu mais gostei nessa última década. Cara, enfim, a gente vai conversar bastante sobre Red Dead Redemption 2 ainda, porque eu preciso falar das minhas dores com esse jogo e também das coisas que eu amo nele, porque eu acho que as pessoas só falam muito mal dele ou só falam muito bem. E eu tenho Ele é muito overrated pra mim. Eu não acho ele overrated, mas eu acho que as pessoas cancelam totalmente os defeitos não dele, mas os defeitos de jogos da Rockstar. E a gente vai falar disso. Ele é um jogo totalmente 880, né? Pelo menos no que eu acompanho, assim, ou as pessoas amam ou elas odeiam esse jogo, é bizarro. Então, e eu sou um meio termo, então eu acho que eu sou uma raridade nisso, porque realmente você falou, todo mundo odeia, todo mundo ama, e eu gosto do jogo, tá ligado? Eu não odeio nem amo, eu gosto dele. Então, a gente provavelmente vai ter outro jogo da Rockstar que lançou nessa década também, que o pessoal vai falar aí ainda, então a gente vai pautar sobre os dois. Bom, vamos pro terceiro lugar. Agora, quem não começou nenhuma vez ainda foi o JV, então manda bala, JV, seu terceiro lugar. Meu terceiro lugar é Bloodborne e dispensa apresentações, né, Dan? O jogo é muito bom, cara. Pra mim, ele revolucionou bastante o gênero Souls. E com certeza ele é um dos melhores nesse quesito Souls. E o Dan pode falar isso como ninguém, porque ele ama esse jogo e ele sempre vai puxar saco. A gente vai chegar lá, eu não vou nem falar nada ainda, eu vou segurar isso daí. Segura! É isso, vai. Pô, terceiro lugar do Fábio, por favor. Vamos lá, o meu terceiro lugar, como a gente tava no assunto Rockstar e coisa do tipo, o meu terceiro lugar vai pra GTA V, Grand Theft Auto 5. Cara, é um jogo, assim, completamente sólido e eu acho que ele fez parte do que o San Andreas ou do que o GTA 3 fez na outra década, na década de 2000. GTA V é basicamente parte de uma reinvenção na forma com que a gente vê jogos de mundo aberto, e todo jogo que saiu depois de 2013, que saiu depois de GTA V, tem parte de sua essência um pouco na exploração, baseado um pouco nele, e principalmente baseada, obviamente, no GTA 3 de 2001, Vice City, e também o GTA San Andreas de 2004. Então é basicamente isso. Com certeza, GTA V, nossa, esse jogo eu vou falar mal, hein? Nossa, fãs de GTA V se preparem, porque o bagulho vai ser louco. Eu vou Ele tem seus descascar defeitos, sim. A gente vai ter que discutir bastante. Eu vou descascar esse jogo quando a gente for falar sobre ele, mas enfim, vai com você, Luca. O meu terceiro lugar é um jogo que vocês já falaram, que é o Breath of the Wild. É um jogo, assim, que eu falei, foi difícil fazer o top 5, mas eu fiquei entre quarto lugar ele ou Red Dead, mas o Breath of the Wild durou mais na minha mão e é um jogo que a cada vez que eu ligo ele, eu me deparo com uma coisa diferente, um lugar que eu nunca tinha visto. O meu irmão tava jogando esses dias, ele falava, e essa parte? Eu falei, nossa, velho, essa parte eu nunca vi. Então é um jogo que a cada vez que eu ligo ele tá me surpreendendo. Então acho que merece muito terceiro lugar ali. Breath of the Wild é fantástico, vamos falar mais dele. Inclusive eu achei ele baixo na posição de todo mundo, eu esperava ele mais alto no ranking de todo mundo, né? O Fábio colocou ele em quarto junto com o JV e o Luca em terceiro, mas vamos ver. Eu tenho uma explicação. A gente vai chegar lá, vamos lá, porque eu também, spoiler, eu também tenho esse jogo na minha lista, todo mundo colocou, né? Não podia ser diferente, mas vocês vão saber em que posição ele tá. É indiscutível entre ele ser o melhor da década, não tem jeito. Com certeza. O meu terceiro lugar, cara, é um jogo indie. E já é fantástico o jogo indie estar entre os grandões, sabe? E é um jogo da Team Cherry, eu acho que vocês já sabem. É um jogo feito por um estúdio pequenininho, cara, que se empolga demais e fez uma obra-prima, um jogo de crowdfunding. Hollow Knight. Hollow Knight é fantástico, é um jogo que é muito inspirado na Souls, mas ele é um jogo 2D, Metroidvania. É fantástico, cara, um dos melhores jogos independentes já criados. Talvez não seja o melhor de todos, porque existe Undertale, mas eu gosto mais de Hollow Knight do que de Undertale. Lógico que tem muito mais jogo indie, ainda mais agora que está crescendo cada vez mais esse cenário. Vamos chegar lá sobre Undertale, relaxa. Exato. E Hollow Knight é fantástico, fantástico. Eu amo esse jogo. Inclusive o N, o dono do Café com Geeks, ele ia participar desse podcast, ele acabou não conseguindo ouvir, e ele passou a lista dele, só para falar rapidinho, o Hollow Knight está em quarto lugar na lista dele. Então,
ele também acha o Hollow Knight merecedor. E pra mim é fantástico ter um jogo independente entre os meus melhores da década, sabe? Deixou um monte de jogo, cara, AAA gigantesco de 2010 até 2019 de fora. E ficou na frente de God of War, sabe? E é o que eu sempre falei, cara. Deve ter mais investimento na espada do Kratos, no machado do Kratos, aliás, no Leviathan, do que no Hollow Knight inteiro, sabe? Então é fantástico ter um jogo tão bom assim, independente. É um copo de água refrescante, sabe? Quando a gente tá com sede. É refrescante esse jogo. Enfim, indo pro segundo lugar. Vamos agora pro segundo lugar do Luca. Fala você. Bom, meu segundo lugar é um jogo também que já falaram aqui, que é o GTA V. E por que ele tá na frente do Red Dead? Assim, eu acho o Red Dead... Estou ofendidíssimo. Não, então, eu acho que tá na frente do Red Dead, que assim, Red Dead tem uma história maravilhosa, e eu diria que, assim, uma das melhores histórias, o que mais me envolveu, o que mais me emocionou nos últimos tempos, né? Mas o GTA, a gente tem um fator, assim, que eu não consegui enjoar de GTA V até hoje. Às vezes eu tô com tédio, quero jogar alguma coisa, ligo o GTA e uma diversãozinha ali de 15 minutos já me deixa feliz. Um jogo que você não precisa ter tanto comprometimento na hora que você zera. Os pontos fortes dele é tipo, além do online, os 3 principais da campanha. Isso. Sim, você intercalar é entre os incrível. personagens é sensacional. Você Não, simplesmente isso é enche o videogame. uma mecânica, assim, que acho que só Lego que tem um pouco parecido com Sim, isso. é bizarro. Os personagens são ruins, né? Não são ruins. Não, eu vou ser o Ele defensor de Lego aqui. Não, digo, em relação ao GTA, nossos personagens são fodidamente desenvolvidos, cara. Eu acho. O Franklin é desenvolvido. Eu acho, cara. Eu acho os Pelo três amor de Deus, mano. muito bem desenvolvidos. O Franklin é o personagem genérico de GTA, cara. Ele é um maluco que tá lá, tipo, ai, o que eu tô fazendo? Entrei no De crime sem fato, querer. dentre os três é a história mais fraca, mas você pega amor pelos três, né? Tanto que a hora que, spoiler, né, do final do jogo, você tem que decidir ali entre salvar os dois, ou matar um, ou o Trevor, ou o Michael. Ali você se apega tanto aos personagens que eu preferi, eu falei, não vou nem arriscar perder um desses dois, não, eu vou salvar os dois. Então, mas quem não escolheu salvar os dois é nazista, né? Automaticamente. Também acho. É verdade. Mas enfim, eu tenho mais tempo aí no podcast para descascar GTA V ainda, então eu vou falar aqui o meu Já segundo falhou na lugar. primeira tentativa, hein? Não, eu não falei não, cara. O Franklin todo assim, mundo você concordou pode comigo que o descascar. Franklin é um personagem ruim. Não é ruim, sim. ele é abaixo dos outros. Isso é. Ele é genérico. Mas assim, ó, eu quero dar um adendo. Pode descascar de GTA V à vontade, desde que não descasque GTA Vice City. Não, vai ser muito bom. Ah, Vai tá. ser muito Obrigado. Inclusive, o Luca, dá pra ver na lista dele que se tiver o Red Dead 1 na lista, ele podia também colocar o Bully Remastered, que lançou em 2010, o Remastered do Bully também. Podia colocar o Vice City Remastered, eu devia ter colocado em primeiro. Luca é o top 5 do Rockstar, né, Luca? Cara, se você falar pra você, eu não quero nem um pouco um Bully 2 ou qualquer coisa do tipo. Nossa, tô de boa. Ficou lá no Play 2, Bullião é muito bom, é um jogo nostálgico, mas enfim. Então, mas eu acho que ficou no Play 2, mas vamos seguir. Vamos ver. A não ser um remake, né? Um remake seria legal, mas enfim. Um remake sim. Agora, é que assim, eu não vejo um jogo da Rockstar que tomou... Assim, jogo da Rockstar hoje é uma coisa grande, é um evento. Agora você vai ficar preso numa escola ou numa faculdade, assim, acho que não ia ser legal. Cara, faculdade... Enfim, a Rockstar consegue fazer, cara. Tem uma... Sim, eu confio, eu sou beat. Mano, enfim. Vamos pro meu segundo lugar, que também... depois do que eu falei, vocês podiam achar que tá em primeiro lugar, mas não está. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tá no ranking de todo mundo e não tá no top 1 de ninguém. Absurdo, cara, que absurdo. Bom, agora que todo mundo falou... Breath of the Wild foi um jogo que eu joguei só esse ano, porque eu peguei o Switch só esse ano, e eu sempre tive muita vontade de jogá-lo. Eu tenho uma tatuagem de Zelda, cara, na canela, não sei se todo mundo sabe disso, que é a Master Sword junto com o escudo de Hyrule, né, e as Triforces, as 3 Triforces, né, e é por causa de Breath of the Wild que me deu o incentivo de fazer essa tatuagem, porque eu já amava a franquia, mas Breath of the Wild foi outro nível, sabe? Ainda mais porque depois de Skyward Sword, cara, Deus me livre, não tava aguentando. E
cara, sei lá. Breath of the Wild saiu da fórmula que a gente já conhecia, criou um mundo aberto fantástico, e a gente vai falar mais disso quando eu estiver tentando colocar ele numa posição, porque óbvio que ele estará no top 10 do podcast, sendo que ele está no ranking de todo mundo aqui. Em alguma posição ele vai entrar, a gente só não sabe qual ainda, certo? Então, Fábio, seu segundo lugar, por favor. Ok, entrarei em defesa de um jogo que muita gente não entraria. Super Mario Odyssey está em meu segundo lugar. Para muitos, uma posição um pouco acima demais. Mas Super Mario Odyssey para mim foi meu primeiro jogo no Switch. Foi literalmente, eu comprei o Switch. E eu não lembro se foi no mesmo dia ou se no outro dia eu comprei o jogo. E assim, o jogo é uma verdadeira odisseia e é o que te faz lembrar a essência da Nintendo. É o que te faz esquecer todas as coisas que você tem que fazer ao seu redor e você simplesmente entra, você começa a explorar o mundo como Mario, com aquela coisa carismática, aquela coisa toda, e você explora, e você joga com cap, e você começa a usar a questão do Joy-Con, Rumble HD, enfim. Então, cara, pra mim foi a experiência definitiva do Switch. Caso você queira experimentar o Switch em todo o seu... Enfim, eu acho que pra mim a experiência definitiva de qualquer jogo que você tem que ter com o Nintendo Switch é Super Mario Odyssey. Pra mim é o melhor jogo do Switch, inclusive. Olha só, hein? Polêmico! Mamilos! Mas enfim, segundo lugar, JB. God of War 2018, com certeza. Olha só. Como você tinha falado antes, a mecânica dele pra saga, pra franquia do Leviatã, das adagas. Cara, é de outro mundo a mecânica do Leviatã, de verdade. Eu achei incrível. Por isso que eu também acho superior ao Red Dead em questão de jogabilidade. A história é muito bem mais amarrada do que do Red Dead. A do Red Dead mas parece... jogabilidade eu acho que não tem discussão, né? A jogabilidade de Red Dead, ela não é sofrível, mas ela tá lá só como um plano de fundo, tá ligado? Acho que ninguém elogia tanto a jogabilidade de Red Dead. Ela é tipo... Eu já vi muita gente elogiar a jogabilidade. Tudo bem, ela não é ruim, mas ela é um coadjuvante, sabe? Ela não é o principal. Então, mas ela não é o principal do jogo. Eu acho que você pode até achar o Red Dead melhor do que God of War, mas eu acho que em questão de jogabilidade não tem nem comparação. Mas enfim. Concordo. Não, é isso só. Então, aí a gente falou todos os nossos segundos lugares, agora a gente vai entrar na área de menções honrosas bem rapidamente. Lembrando que esses jogos, provavelmente eles não vão ser falados mais, então, porque eles vão ser apenas menções, então já falem tudo o que vocês querem falar rapidamente. Então vamos lá, Luca, por favor, as suas duas menções honrosas e por que elas não entraram no top 5. Uma das menções honrosas você citou, que é Portal 2, é uma menção assim, doída, porque é muito difícil escolher os 5, eu gosto muito de Portal 2, mas a outra menção honrosa pode parecer polêmico, mas eu tô aqui rapidamente, assim, minimamente para defender ele, que é o Dragon Ball Xenoverse 2, que eu acho ele um jogo muito completo do Dragon Ball, e na questão de DLC e suporte, é um jogo que lançou em 2016 ou 2017, eu não lembro. Estou lançando coisa até hoje também. E tá lançando, em dezembro lançou DLC, cara, eu acho, assim, muito, muito legal o que fizeram. Quero um Xenoverse 3 agora, que já foi a última DLC, né? Então eu já tô esperando... a Bandai que o pessoal dá suporte, pelo que eu vejo, pelo menos. Cara, é muito, muito bom, velho. Você criar ali seu personagem, os seus poderes ali, é muito legal mesmo. Espero que o Xenoverse 3 ele seja melhor ainda. E criou toda uma franquia de jogos de Dragon Ball agora. Tanto que tem agora o Kakarot também. Uma continuidade incrível. Cara, é muito legal mesmo. É um universo compartilhado, né? Junto com o Dragon Ball Online, Xenoverse e o Dragon Ball Heroes no mesmo universo. Inclusive, eu nem sabia que tinha lançado o Kakarot, porque eu não sou... eu gosto de Dragon Ball, mas eu não sou muito ligado nos jogos, assim, nunca chamou minha atenção. Aí eu fui descobrir que o Kakarot tinha lançado por causa de um print do BRKS Edu jogando, e aí na hora de pescar, o Goku vira cara, assim, nossa, velho. E pesca com a cauda, mano. Mano, sobre isso, eu vi o pessoal zoando, falando que o jogo tava ruim por causa disso, mas o pessoal esquece que isso é do anime, mano. Isso é do original, do original. Exatamente. Inclusive, acabou de pipocar um tweet, um clipe do Alan Zoca jogando isso na live. Depois eu vou até assistir. Mas é engraçado porque quem traduziu isso fez sacanagem, porque era pra traduzir balançar a cauda, e traduziram pra balançar o rabo. Aí ficou estranho, né? Mas enfim. Menções honrosas pra você, JB.
Cara, primeiro eu vou falar de Persona, porque a outra menção é uma coisa muito especial pra mim. Persona 5, a arte dele, a música, cara, o combate em torno, ele é todo perfeitinho. Eu só não coloquei ele no top 5, porque os jogos que eu coloquei no top 5 são espetaculares, não tem como. E eu queria cantar. Tá, pode. E a outra menção honrosa é Undertale. Undertale. Que também tem uma trilha sonora fantástica, meu Deus do céu. Sim. Esse jogo mexeu comigo, tipo, muito. Tipo, muito. Todos os finais dele são perfeitos, sabe? É um jogo incrível, me emocionei diversas vezes. A história dele, o desenvolvimento, trilha sonora, cara, trilha sonora é uma parada magnífica, sabe? E, mano, não tem como. Undertale é um dos melhores jogos. JV, inclusive eu senti falta de uma menção honrosa sua. Tinha certeza que você ia fazer pra What Remains of Edith Finch, velho. Tinha certeza que você ia fazer uma menção honrosa sua. Cara, What Remains também é muito bom. De verdade. Tanto que eu chorei jogando What Remains. Esse jogo é lindo, cara. Sim. A história dele, você vai pegando as notas, vão falando, aí você vai vendo o cenário. Cara, é um jogo que dá pra você zerar ele muito rápido também, acho que, sei lá, 2 horinhas menos. Mas é um jogo muito bom também. What Remains é sensacional. E, cara, assim, os convidados aqui não sabem a lista um do outro, mas eu tenho a lista de todas pra fazer a pauta. E como eu sei que a única citação de Undertale é do JV, eu já quero falar um pouco sobre esse jogo, porque ele é um jogo que foi feito pelo Toby Fox sozinho. Sim. O cara fez o jogo sozinho, irmão. Ele montou trilha sonora sozinho, o gameplay dele totalmente sozinho. Então, nossa, Isso não é normal. não é. Isso não é normal, porque, assim, o Return of the Obra Dinn também foi feito por um cara só. E Return of the Obra Dinn é muito bom. É excepcional, sabe? Só que ele é muito mais simples, digamos, né? O Return of the Obra Dinn foi feito pelo Lucas Pope, né? Sozinho também. Só que ele é um jogo preto e branco, ele é um jogo muito mais minimalista. O Undertale, cara, ele é... O combate dele é muito legal, cara. E o combate de Undertale ele é engraçado, sabe? Ele é um jogo que ele quebra os paradigmas. Ele é um jogo sarcástico o tempo inteiro. O Sans, cara, é o Papyrus, tá ligado? Nossa, isso é incrível, velho. Os personagens são muito bem desenvolvidos, eles são sarcásticos. Tem um combate que sempre tem aquelas piadinhas sempre muito legais de Sim, ver. o Sans, cara. E é um jogo legal que você tem a né? oportunidade de jogar em qualquer plataforma, basicamente. Ele tem na maioria das plataformas hoje em dia. Não, acho que é só PC e PS4, não é? Não, tem pra Não, Switch tem também. mais. É PC, Switch, PS4 Switch, só não tem pra Xbox. Então, Tá. o Undertale, ele é um jogo, assim, fantástico, porque você vê a vitória de um jogo independente, sabe? O cara fez o jogo sozinho, ele fez a trilha sonora sozinho, e o jogo entrou no Smash, cara. Você pode... Não o jogo em si, porque é uma roupa, né, para um Mi, mas tá lá, sabe? E hoje, inclusive, Eu acho que o conhecimento. Red. Acho que foi a primeira cara. representação, né, de um jogo indie. Eu acho que os Jogo dois indie. jogos que são tipo os pilares de reconhecimento é Cuphead e Undertale. Sim, totalmente. Cara, Não, a Hollow arte Knight, eu acho que o Hollow Knight é Não, conhecido Hollow por Knight ser também. o melhor jogo independente de todos, sabe? Ele tá num pilar muito alto, cara. Um pilar muito, muito alto, assim. Eu acho que é difícil alguém derrubar Ori Hollow também. Knight. Não esqueça de Ori. Ori também. Ori, é verdade, Ori é sensacional. Mas Ori não é não é assim, né, tão unanimidade. Mas enfim. Sim, mas Undertale, cara, sei lá, só pra terminar o argumento, é um jogo que veio do nada, feito por um cara só e chegou, assim, no Smash. O cara tá trocando ideia com o Sakurai, sabe? Um dos caras mais relevantes da indústria. Então é fantástico. Parabéns pro Toby Fox. Eu espero em breve um novo jogo dele. Inclusive saiu, tipo, eu não lembro qual que é o Deltarune. Ah, é verdade, Deltarune. Deltarune, Mas saiu só o 2000. capítulo 1, né? Saiu em 2018 o Deltarune, que também é muito bom. O Toby Fox ele melhorou um pouquinho o combate, modificou algumas coisas, a história. Cara, o jogo ficou tipo muito bom também, sabe? Pra um capítulo só ficou incrível. Bom, então vamos continuar as menções honrosas agora do Fábio. Ok, vamos lá. Minhas duas menções honrosas são Cuphead e Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ué, você mudou a América Tanazir?
A última escolha é sempre o nego cair em cima, porque é um jogo ame ou odeia, assim. Ou você acha ele muito meio termo, muito meh, ou você vai gostar muito desse jogo. E eu sou uma das pessoas que amou jogar ele. Então, Tropical Freeze pra mim ele tá aqui, mas obviamente ele não entrou no top 5, porque, assim, com tantos jogos relevantes que você tem dentro de uma indústria, mas colocar Tropical Freeze seria, eu acho, meio injusto. E Cuphead, pra mim, assim, é o melhor indie ever, assim, cara, Cuphead, assim, tipo, você tem um combate muito sólido, que é um combate que lembra bastante Contra e os jogos que eu jogava num clone de Nintendinho que eu tinha. Ele tem um gráfico muito legal, ele tem aquele estilo artístico para lembrar os desenhos da década de 30 e 40, que é muito bacana também. Então, ele tem tudo de sólido, tem tudo que eu gosto, que é uma plataforma 2D refinado, assim. Então, Cuphead tinha que estar para mim de alguma forma nessa lista, e também representando os jogos indies. E Tropical Freeze também, pra mim, é um dos melhores Donkey Kong. É o melhor Donkey Kong Country e um dos melhores jogos da Nintendo no geral. E o melhor jogo de plataforma da Nintendo pra mim, junto com Super Mario Bros. 3, que é o meu jogo favorito da vida. Cara, um adendo também. Tem Gris. A gente não pode esquecer de Gris. Gris é lindo, Gris é lindo. Mas é que, cara, eu acho que Gris, ele é um filho de Journey, sabe? Então, não pode citar Gris se não citar Journey. E eles são muito semelhantes, sabe? Os dois jogos são incríveis, fantásticos. Inclusive, Journey eu acho que é mais potente que Gris pela questão do multiplayer. E fica uma menção honrosa para os dois jogos maravilhosos dessa lista. Inclusive, falando do Cuphead, a gente tá gravando no dia 16, né? Vai sair para vocês no dia 23 o episódio, mas a gente tá gravando no dia 16 de janeiro. E no dia 16 de janeiro teve a direct de Smash, né? Que anunciaram o Bailey como último lutador. E aí anunciaram o Cuphead como uma roupinha pros Miss também. Foi mais importante até do que o próprio Bailey. Muita galera. Sim, porque ninguém mais liga pra personagem Fire Emblem, Sakura. Caralho. E agora, por último, mas não menos importante, as minhas menções honrosas. Como eu sou o host desse podcast, eu tinha falado pra todo mundo escolher 2 menções honrosas, mas eu roubei porque eu escolhi 3. E é isso. Safado! Mas uma eu já me aprofundei na do... Porque foi a mesma que o JV escolheu. Então vamos considerar que foram 2. Porque uma das minhas menções honrosas é pra Undertale. Eu já falei o que eu tinha pra falar de Undertale. Amo esse jogo. Aí as minhas outras 2 menções honrosas é pro melhor jogo de Mario já feito. Não é o Mario Odyssey. É Super Mario Galaxy 2. Cara, esse jogo é fantástico. Por mais que eu ame... Se eu pudesse citar 3 menções honrosas, eu citaria ele. Foi o meu primeiro jogo de Wii físico, eu acho. E, tipo, que não seja pirateado. E eu gostei muito dele. Não, tem os jogos de dança também, mas ninguém conta os jogos de dança, porque dane-se, assim. Então, foi o meu primeiro jogo mesmo. O Sports. Eu tinha aquele Zelda também, o Rainbow... Esqueci alguma coisa. Nossa, o nome é o Zelda Flechinha lá. Eu tive ele. Então, e o Super Mario Galaxy 2, ele foi o jogo mais bem avaliado do Metacritic. Se fosse pelo Metacritic, pelo Metacritic, Super Mario Galaxy 2 foi o jogo da década. E ele é um jogo fantástico, cara. Assim, eu amo o Mario Odyssey. Eu gosto até mais de Mario Odyssey do que de Galaxy 2. Mas o Galaxy 2 ele é muito emblemático, sabe? Ele pega o Galaxy 1 e ele pega tudo que tem de bom nele e transforma em melhor, sabe? E ele tem uma lore, cara, lore de Mario, como assim? A história é legal, sabe? Então... Ele tem um universo muito rico e ele refina muito do... Por mais que eu acho que ele tem alguns defeitinhos que são meio básicos, mas, assim, ele como um jogo em si pro Wii é uma obra-prima, cara. É um jogo excepcional. Se você tem um Wii ou um Wii U e tiver a oportunidade de jogar, jogue Super Mario Galaxy 2. Eu acho que é unânime que ele é o melhor jogo de Nintendo Wii, cara. Não tem muito o que falar. Ele é fantástico. Sim. Inclusive, meu primeiro vídeo no YouTube foi dos melhores jogos do Wii, no canal, no caso. E eu citei Mario Galaxy 2 e eu fiquei feliz que teve gente comentando que jogou o jogo pela lista em si, enfim. Joguem Mario Galaxy 2. Bom, e minha última menção honrosa é para um jogo de herói, que senão não ia aparecer nenhum aqui, Batman Arkham City. Esse jogo, ele não entra assim, se tivesse um top 10, ele não entraria no meu top 10. Só que eu tô colocando ele em menção honrosa porque o combate dele ditou todo o combate de jogos de herói. Sabe, todo jogo de herói que sai depois de Batman Arkham City
é cópia de Batman. Eu gosto muito do jogo do Homem-Aranha, só que o jogo do Homem-Aranha é tipo o combate de Batman no corpo do Homem-Aranha, sabe? O que faz o jogo do Homem-Aranha ser mais incrível é a história dele, você poder viajar pela cidade sendo Peter Parker, e é sensacional. Só que, cara, Batman Arkham City é o melhor jogo da trilogia Arkham. Eu acho que o Asylum é muito bom e o Knight é excelente, só que o Knight estraga pra mim porque tem muito Batmóvel, né? Só que Não, eu acho que o Knight, ele estraga, porque, cara, ele é meio, tipo, os plots são meio óbvios, sabe? Mas o maior problema pra mim é que você passa muito tempo no Batmóvel, cara. É muito tempo mesmo, é bizarro assim, cara. Foi uma Mas mecânica então, uma nova coisa, que eles colocaram, foi uma mecânica nova que eles colocaram, só que eles abusaram muito, sabe? então. Uhum. Uma coisa, eu confesso que eu não coloquei Spider-Man na lista, muito provavelmente porque eu não tenho um PS4 e não joguei. Porque eu sou uma cadelinha de Spider-Man, então eu também. sou a pessoa que provavelmente se jogasse esse jogo ia colocar ele em qualquer top 5 de jogos da década, porque eu amo Spider-Man e todo o universo dele, assim. Tipo, a Sim, série animada de 94, os filmes do Sam Raimi, todos os filmes no geral, mas principalmente a série animada de 94, e eu vi que esse jogo é meio inspirado um pouco em alguns acontecimentos dessa série animada, que eu inclusive recomendo, se você for fã de Homem-Aranha, assista. Esse jogo é fantástico, eu gosto muito do jogo, só que eu acho que a menção honrosa é mais justa pro Batman Arkham City, porque foi ele que criou esse tipo de combate que o Homem-Aranha se inspira Não, muito. justo. E eu quero muito um Homem-Aranha 2, tô louco assim pra ver ele no PS5 rodando. E vamos que vamos. Bom, fim das menções honrosas. A gente falou mais das menções honrosas porque elas não vão se repetir depois, né? Então já tinha que falar sobre. E agora vamos para os primeiros lugares para a gente depois começar o debate. Bom, eu vou já começar falando. Meu primeiro lugar é Bloodborne, não poderia ser outro. Se eu fizesse meu top 5 assim, valendo, é porque eu coloquei uma regra aqui que não pode mais de um jogo da mesma empresa, tá? Ou da mesma franquia. A mesma empresa até pode, porque tem Red Dead Redemption 2 e o GTA V na lista do Luca, por exemplo, mas eu me propus a não colocar mais o jogo da From. Eu escolhi o meu preferido. Porque senão, cara, meu top 3 seria Sekiro em terceiro, Dark Souls em primeiro e Bloodborne eu Bloodborne teve o primeiro, caso Dark de Souls colocar o Mario Odyssey em segundo e colocar o Breath of the Wild em quarto. Entendo, não, mas enfim, no aí geral, foi mais nivelado, são franquias diferentes, mas a questão do... É porque, assim, o Bloodborne, o Sekiro e o Dark Souls, eles são bem diferentes entre eles. Mas eles vêm da mesma fonte, sabe? Eles são sempre evoluções, mas eles vêm da mesma fonte, que é o estilo Soulsborne, que foi criado pela própria From Software. Então, eu acharia injusto, cara, porque meu top 5 literalmente ficaria assim. Seria, tipo, Bloodborne em primeiro, Dark Souls em segundo e Sekiro em terceiro, sabe? E aí não teria espaço para os outros jogos. Então, eu decidi escolher o meu preferido da From e colocar aqui. E Bloodborne, sem dúvidas, eu vou defender esse jogo com unhas e dentes para ele estar no mais topo possível do nosso top 10. E vou falar mais dele pela frente. Agora, o top 1, por favor, do Lucas. Então, meu top 1 pode parecer meio polêmico, eu tenho certeza que o Dan, nossa senhora, ele vai me matar, mas tem que ser Skyrim, cara. É o jogo que eu mais joguei, acho que na minha vida. É um jogo que desde 2011 eu jogo, apesar de eu ter perdido meu save desde 2011. Demite ele, por favor. Rapidinho. O quê? Tem que demitir você, velho, depois desses caras. Ô, louco, cara. Mano, Skyrim foi assim, eu era uma pessoa que gostava de jogar o estilo Skyrim, sabe? Eu não conseguia jogar, não tinha paciência. Jogo mais pegado para medieval, mais voltado para um RPG, assim. Aí nossa, nunca gostei. Eu joguei, me apaixonei. De 2011 a 2016 usava o mesmo save, não parei de jogar. Aí, como eu perdi meu save, resolvi comprar pro computador. Nunca mais joguei, só comprei, nunca joguei no computador. E quando eu comprei pro Play 4, eu joguei, mas com mod ali, que eu nunca tinha jogado com mod. Só que daí eu troquei o meu PS4, né? E eu comprei pro Switch também. Então, é um jogo que eu já comprei acho que 4 vezes. Então, é um jogo que eu gosto bastante. Eu defendo com unhas e dentes. Eu sei que tem esse negócio de bug, negócio que só mod salva. Então, mas eu gosto, cara. É um jogo que me agradou, o jogo que mais me diverti jogando nessa década. Eu só queria Eu tava uma surpreso coisa... que alguém não fosse colocar Skyrim na lista, e era obviamente que tava no...
eu queria falar uma coisa sobre Skyrim. Ele não é nem o melhor jogo de novembro de 2011. Imagina vai, o Dan. melhor. Nossa. O mês que lançou Skyrim, lançou Dark Souls, irmão. O jogo Dark que Souls, reinventou tudo. Que reinventou. Sem Dark Souls, não estaríamos nem aqui. A indústria teria acabado se não fosse Dark Souls. Então, esse jogo ter ganhado o jogo do ano naquela época ali foi um absurdo. Eu não aceito isso até hoje, mas enfim. Todo mundo sabe que o jogo de 2011 foi Dark Souls. E Só você sabe. o Luca tá errado, obviamente. Obviamente. Skyrim nunca. O que conta é o Game Awards, filhão. Do Overwatch. Game Awards nem existia em 2011, filho. Game Awards Pra existência, não existia. Mas enfim. que atropelou. É 2014. Fábio, seu 2014. top 1. Tá. Meu top 1, vamos lá. The Last of Us. Não que fosse muito inesperado. Eu sempre confessei que eu sou uma grande cadelinha da Cala Naughty a Dog. boca, deixa ele falar. Mas The Last of Us é uma obra essencial pra você conseguir entender a síntese entre a arte e videogames. Eu acho que ele cruza muito bem esse caminho, junto com outros jogos, como, sei lá, Journey, por exemplo, que cruzam bastante essa linha entre arte e videogame. E eu acho que ele é a síntese perfeita desses dois aspectos, e a narrativa dele é principalmente muito envolvente, e é parte de uma narrativa que eu super esperaria em qualquer outra forma, sei lá, uma HQ, um filme, uma música, qualquer forma eu me envolveria com aquela narrativa, mas além da narrativa, além da história, ele é um game super sólido. Ele tem mecânicas de gameplay que são bastante, não são inovadoras em nada, mas que são bastante, assim, feijão com arroz, sabem? Cumpre o seu papel, cumpre o seu propósito. E eu acho que a forma com que o jogo intercala entre a narrativa super envolvida, enfim, e as mecânicas de gameplay são muito boas, cara. Porque é difícil que esses jogos de narrativa tenham mecânicas de gameplay realmente legais. Porque a maioria deles ou não sabe intercalar bem, ou é só narrativa. E eu acho que The Last of Us é o jogo que de narrativa melhor sabe fazer isso. Ele sabe muito bem intercalar entre gameplay e intercalar entre narrativa. Então, pra mim, ele é o jogo da década por esses motivos, Cara, de forma resumida, né, comprimida. não sobrou nada pra eu falar, porque meu top 1 também é The Last of Us, e eu concordo, tipo, absolutamente com tudo que o Fábio falou. O jeito que o The Last of Us ele consegue intercalar é surpreendente, cara. Eu não tenho o que eu falar, de verdade. Completamente. É indiscutível absurdo. a influência que eles tiveram na indústria. Sim. Exato. É bizarro você pensar que Minecraft, um jogo feito pra Java, tem influenciado nas maiores franquias de mundo aberto, tipo Zelda, por exemplo. É bizarro você pensar que Minecraft influenciou em Breath of the Wild de alguma forma. Cara, Minecraft eu mudou colocaria tudo. Minecraft na minha lista, mas como era top 5, não entrou. Se fosse top 10, estaria Então. com certeza. Se assim fosse por importância, acho que todo mundo teria que colocar Minecraft e Dark Souls em primeiro e segundo lugar. Totalmente, sabe? totalmente. Porque Dark Souls inventou. Tudo bem, começou no Demon Souls, mas o Dark Souls ele fez acontecer de verdade, tá ligado? O gênero, sabe? E praticamente, cara, todo jogo hoje que tem combate corpo a corpo se inspira na From Software. E se você quer ouvir eu falando mais sobre isso, tem o nosso segundo episódio aí do KogoCast, beleza? Que eu falei sobre isso que é sobre o Sekiro ter ganhado o jogo do ano. E isso não influencia só em jogo corpo a corpo, isso influencia completamente a cena independente. Então Dark Souls é muito inovador, e Minecraft também. E apesar de eu ter citado o Dark Souls aqui, eu coloquei o Bloodborne porque eu gosto mais dele. Mas obviamente Bloodborne é importante demais para a indústria, porque ele evolui a fórmula do Dark Souls. Mas o Dark Souls é obviamente mais relevante do que ele assim para a década no geral, porque se não existisse Dark Souls, não existiria Bloodborne. É óbvio. Mas, como eu disse, a gente não tá falando de relevância, senão teria também o Gone Home, porque sem Gone Home não existiria The Last of Us, teria o Five Nights at Freddy's, teria o Amnesia Dark Descent, Outlast, tem muito jogo muito influente, sabe? Fortnite, pelo amor de Deus. Fortnite é um dos jogos mais influentes da história. Então, realmente, cara, é impressionante, mas a gente não tá falando sobre importância. Agora, bora lá. A gente vai entrar onde o pau vai torar.
Nós temos alguns jogos que repetiram na lista de pessoas. Temos 7 jogos. Esses 7 jogos vão entrar no nosso top 10 automaticamente. Beleza? Deixa eu só verificar uma coisa. Vão entrar no nosso... São 6 jogos, aliás, perdão. Vão entrar no nosso top 10 automaticamente, tá? Os jogos são Mario Odyssey, que está na lista do Luca e do Fábio. God of War, que está na lista minha e do JV. Breath of the Wild está na lista de todo mundo. Bloodborne, que está na minha lista e na do JV. GTA V, que está na do Fábio e na do Luca. E The Last of Us, que está na do Fábio e do JV. Beleza? São esses 6 jogos, então a gente tem mais 4 lacunas para preencher. Eu já indico a gente colocar Portal 2 aqui, porque Portal 2 está na minha lista e está numa menção honrosa do Luca. E dá também pra gente colocar o Undertale, que tá em 2 menções honrosas, a minha e do JV. E mais pessoas também apreciam Undertale. Então a gente nessa já teria 8 jogos. Persona 5 também. Acho que dá pra entrar porque o Fábio também tava brincando. Então menção honrosa de 2 também, verdade. Dá pra entrar. Eu acho que até Cuphead, eu não sei. Cuphead eu acho que pra mim tá pau a pau pra entrar com Undertale. Então, Portal 2 é indiscutível, mas não sei. A gente tem 9 indicados já. 9 indicados. Deixa eu já colocar aqui. Undertale e Persona 5 também. Então a gente tem 3, 6, 7, 8. 8 jogos. E o Portal 2. Falta um jogo pra gente poder colocar já e começar a discutir sobre as classificações. E aí poderia ser um Mario, né? Eu acho que o Mario é muito emblemático pro mundo dos games. E aí vamos discutir. Vocês acham que um dos Marios deveria entrar, né, em 10º lugar? Já vamos colocar. 10º lugar. Já tem um Odyssey, né? Acho que é o Mario Galaxy 2. Não, tô falando entrar no top 10. O Mario Odyssey já tá, verdade. O Odyssey já entrou, verdade. Então, cara, vamos... Hollow Knight, o que vocês acham? Hollow Knight merece, hein? Eu iria mais de Cuphead. Comparado ao Hollow Knight. Sei lá, cara. Eu sou muito contra Cuphead por causa dos erros dele, cara. Eu acho o jogo bom. Bom, a gente pode colocar contra a minha vontade o The Witcher 3, apesar de eu não gostar dele, porque ele é emblemático, sabe? Apesar de... Bom, vamos colocar o The Witcher 3 em 10º lugar, então. E aí a gente já aproveita... Vai apanhar de todo mundo, mas tudo bem. A gente nem ia colocar. Tá aqui só porque eu tive piedade. Mas eu acho que o pessoal ia ficar mais pistola se a gente se a gente colocasse em 10º lugar do que se não colocasse. Mas aí dane-se, cara. The Witcher 3, vamos lá. The Witcher 3 pra mim é o jogo mais overrated da geração. Falei. Obrigado, eu concordo. Eu acho que assim, também. Cara, ele é um jogo muito bom. Sério, ele é muito bom. Ele é bom, mas ele não é isso tudo. Exato, exageram num absurdo com ele, cara. O combate desse jogo é uma bosta. De verdade. Não é ruim. Eu acho o combate da Witcher 3 uma bosta. De verdade. Pra mim, os 3 mais overrated é Zelda Breath of the Wild, The Witcher 3 e o Red Dead 2. E o Red Dead Redemption 2. Então, são 3 excepcionais jogos, mas eu acho que a galera exagera muito neles. Tipo, eu não acho que os 3 são os melhores jogos da história, tá ligado? Acho que no máximo, o jogo que mais tá acima dos outros aí é o Zelda. Tipo, no máximo. Eu acho que o The Witcher 3, cara, ele pega muito assim, o combate é muito Dark Souls, sabe? Só que faz ruim. Eu acho que todo mundo fala que o mundo o jogo seria perfeito se o combate a From Software fizesse e o mundo fosse feito pela CD Projekt Red, sabe? Mas, sei lá, cara, assim, a CD Projekt Red nunca tinha feito um jogo realmente bom antes, sabe? Porque ninguém gosta do The Witcher 1. Não, o The Witcher 2 é bom. The Witcher 2 é bom, mas ninguém endeusa ele. Ninguém liga pra ele. E o 3 tipo, eu não sei o que aconteceu com esse jogo, cara, que ele virou o queridinho. E assim, ele lançou no mesmo ano de Bloodborne, e eu acho um absurdo ele ter ganhado de Bloodborne também. Mas enfim, aí a gente vai entrar nessa conversa depois. Eu acho que ele merece, porque muita gente gosta muito desse jogo. Mas eu, sinceramente, acho ele underrated, e por favor, não pare de ouvir overrated, Não parem de ouvir o Concast por causa disso. Se você gosta de The Witcher 3, cara, é só a minha opinião e a do jogo. Amigo. Aliás, Otávio. Não, eu não posso falar muito. Eu não posso falar muito porque eu jogo FIFA, entendeu? Eu não posso. Bom, mas enfim. A gente pode só dar uma pincelada. Né? Porque a gente falou tanto, eu acho que o pessoal pode ter se perdido. Então, vamos dar uma pincelada agora pra gente classificar. Em 10º lugar já ficou The Witcher 3 Wild Hunt, tá bom?
Agora, os outros 9 jogos que a gente tem para classificar, eles vão entrar no top 9 aqui, a gente só falta colocar posição neles. Já são esses jogos. São eles Mario Odyssey, God of War, Zelda Breath of the Wild, Bloodborne, GTA V, The Last of Us, Undertale, Persona 5 e Portal 2. Esses são os jogos que a gente tem. Eu gostaria também de fazer uma menção honrosa ao Nier e o Nier Automata, que são 2 jogos muito importantes também para a década, mas eles acabaram não entrando aqui. Inclusive no top 5 do N, o Nier Automata entrou em 5º lugar. Então, vamos lá. A gente tem esses 9 jogos para classificar. Os jogos que não estavam na lista de ninguém, estavam apenas em menções honrosas, que vai ser provavelmente o 9º, 8º e 7º lugar, são Undertale, Persona 5 e Portal 2. Eu indicaria Persona 5 em 9º lugar. Todo mundo de acordo? Cara, é Eu só indicaria menção GTA honrosa V. o 9º? Eu iria falar isso agora. Eu acho que GTA V merece 9º lugar, cara. Então. Cara, porque eu o acho GTA que não, V porque, sabe pensando Ih, agora? porrada. Não é nem isso, porque o GTA ele tá constando no top 10. Agora a Persona não tava nenhum no top 5 Exato. de 2 pessoas. Isso que eu tô Agora falando. o coisa não tava, só em menção honrosa, entendeu? Exato. Eu tô falando dos jogos que não estavam no top de ninguém, estavam em menções honrosas, que é o Undertale, Persona 5 e Portal 2. O Portal 2 tá na minha lista, mas o GTA V, The Last of Us, Bloodborne, Breath of the Wild, God of War e Mario Odyssey, eles repetiram no top 5 de mais de uma pessoa. Por isso que eles têm vantagem, entendeu? Eles já entram, eles podem entrar na frente. Mas não é obrigatório. Se todo mundo concordasse, a gente coloca GTA V mesmo ele tendo em 2 listas aí, sabe? Não é quantitativo. Eu acho que se Persona fosse tão bom assim, ele estaria no top 5. Eita! Então, Eu só não botei. Ó, eu só não GTA botei porque eu não fosse bom, terminei. Entendeu? Eu não coloquei Persona 5 porque eu não joguei. Mas quando eu jogar, provavelmente ele vai entrar. Assim, se eu fosse considerar zerar, eu não teria colocado 3, porque eu não zerei The Witcher 3. Eu tive uma experiência muito curta com ele. Não, eu testei então, no Switch há uns dias atrás. Eu não joguei Persona e eu nem assisti nada. Eu não Eu sei assisti nem do que o muita jogo coisa se de Persona. trata direito, sabe? Por isso que eu não indiquei ele. Mas provavelmente Faz ele sentido. teria entrado, cara. Eu acho que merece o 10. O 9, quer dizer. Eu me sinto muito desgostoso de colocar o Persona 5 atrás de GTA V, cara. Eu acho uma Ô, ofensa. louco, cara. Mano, velho, Eu acho uma GTA ofensa a V. Persona. Eu acho uma ofensa a Persona, sério mesmo. E eu não tô usando, eu gosto do jogo, mano. Eu acho uma ofensa a Persona, desculpa. Cara, assim, ó, olha, Persona tem uma arte maravilhosa e GTA V velho. Eu vou descascar GTA V, desculpa, dá licença. O pessoal vai me odiar, cara. Eu já acabei de falar mal de The Witcher 3, eu vou descascar GTA V agora. Eu tô acabando com o Você gosto. quer que Você eu é contra igual eu, cara. Relaxa. Mas, ó, vamos lá. O GTA V, ele é um jogo que... Eu gosto dele. Eu já zerei ele umas 3 vezes. Ele é tipo é o tipo de jogo que todo mundo consegue jogar, sabe? Porque a Rockstar, ela faz um jogo... Mas aí que tá, é um jogo que agrada todo mundo. Pensa só, tipo, Persona eu não consigo. Não eu não agrada consigo todo jogar. mundo. Tá, não agrada esse todo mundo, Isso porque não, ele isso jogo que ele falou, todo mundo. isso que ele falou foi bom. É verdade. Mas Só que o não, problema, se a gente for entrar nesse mérito, fudeu, entendeu? Esse é o ponto, cara. Não é Não, esse... mas eu digo que é bom porque ele Não. consegue agradar todo mundo e ele é um jogo assim que. Mano, pensa só, um jogo de 2013 pra 360. É um jogo que tá The Last completamente. of Us também é dessa época aí, é de 2013, se eu não me Mas engano. The Last of Us não existe não- até não hoje. agrada. Eu entendo o que o Luca tá falando. Mas é o seguinte, ó, descascando o Quê? GTA... The Last of Us, ele não tem um multiplayer, uma comunidade que joga até hoje. O Não, GTA não. V, Joga ele até hoje sim, mas em perdura- questão de multiplayer, O não. GTA V, ele perdura, tipo, com muita gente, cara. Daqui a pouco vai fazer 10 anos que lançou, mano. Cara, o tem GTA. live até hoje, cara. Se você abrir uma live, o Ninja... E atualização online, mano. O Ninja Sim, abre uma live de The Last of Us e abre uma de Mano, GTA parte V, do motivo você nem tem a de dúvida GTA qual vai ter 6 mais view. não ter visto a luz do dia ainda. Que, tipo, GTA Sim, Online tá Cortou, enchendo a vai. Rockstar de dinheiro ainda. E porque tinha pessoas trabalhando 100 horas de Red Dead Redemption 2. Enfim, É o crunch aí. é o crunch aí. Mas, cara, GTA V, eu acho ele assim, ele tem personagens meio... Não tem um desenvolvimento de personagem, sabe? É porque são 3, mano. Agora, sei lá, você tem o Joel Não, e cara, a Ellie.
Não interessa. Lá o The Last of Us tem 2 e consegue desenvolver bem. O Agora GTA que você V, tem 3 e 3 que você controla a hora que você quiser, velho. Mano, mas GTA V tem o Franklin, ele não desenvolve nada. Ele é um cara que ele quer entrar no mundo do crime porque ele quer dinheiro. Aí ele nunca sabe por que ele tá lá. Ele só fica reclamando da vida. Ele é chato pra dar com pau. Que personagem sem graça, cara. Ele não tem. Ele é completamente genérico. O Michael, ele é o típico cara pra fazer a comédia, porque ele tem uma família insuportável, a família dá uma desgraça, e a Rockstar ela é profissional em fazer personagens desprezíveis. Eles conseguem fazer isso muito bem. Olha o Aprendeu Micah. com a franquia Resident Evil. Também. Com a Ashley. Mas eles fazem até Não, mais, mas cara. vamos bater o martelo aqui. Eu acho que Persona merece o 9º lugar porque não figurou em nenhum. Sim. Eu daria um 7º pra Persona, sei lá. Mano, mas é que não figurou isso que eu tô falando. Não tem como o GTA ficar atrás, porque o GTA figurou em 2. O Persona foi uma menção honrosa. Mas aqui, ó. Isso não é justo. São 3 batalhando pro Persona 5 tá na frente de Então GTA. vocês mudem, vocês voltam no tempo e coloquem na lista de vocês. Beijos. É porque eu acho que GTA V, como ser um jogo sólido, eu acho que ele é menos importante que Persona. Mas eu acho que Persona, tipo, dentro da indústria tem menos importância que GTA V. Eu Não, só não isso sem dúvida. coloquei Persona 5. Eu só não coloquei Persona 5 porque o Uncharted 3 é um jogo muito importante pra mim, entendeu? Em questão de... Não, mas se for pra falar, eu acho assim, se for pra falar questão de importância, por importância, então, é só por questão de importância, então o que o Dan gosta aí não era pra estar lá Não só por questão de importância. Eu acho GTA O que eu gosto? também. Mas eu acho que Persona é um jogo mais sólido. Eu não entendi o que o Luca falou. Que jogo que eu gosto? Não, eu tô falando lá do Dark Souls, você falou que a importância que ele teve, o GTA também teve essa importância pra Não, indústria. cara, é completamente diferente, Luca. Você tá pegando o jogo que foi o maior, ele foi uma explosão. Ele foi uma explosão. Gente, segura É o que o jogo Dan mais- vai falar de Não, ele é Dark o Souls. jogo mais famoso da história do entretenimento, é o mais rentável. Mas você tá falando de Dark Souls, que é, se não existisse Dark Souls, o É o mundo pai dos de outros games jogos, não cara. era desse jeito. O mundo dos games não era desse jeito. Não existiria Hollow Knight. Breath of the Wild desse jeito. GTA, como eu Hollow falei, Knight. ele Não reinventou existiria o muito God of do mundo War. aberto, mas ele em si é um jogo que ele já estava feito, assim como o Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild, você pode dizer que é um jogo excepcional, masterpiece, mas ele não reinventou nada na indústria. Ele é um jogo excepcional. Ele é um jogo absurdamente aberto. Eu acho que ele mudou sim. Nenhum jogo te deixa tão livre. Não, beleza, mas eu tô falando em questão de influência. Tipo assim, você pegar um outro jogo e pensar, isso tá tão expandido quanto Breath of the Wild, isso tá tão respirando Breath of the Wild, assim, que não seja jogo cópia. E eu não vou entrar em méritos de que jogo cópia de Breath of the Wild eu tô falando. Não, vamos lá. A gente tem que Abraço, bater o martelo. Dev. Eu acho assim, vocês vão ter que definir aí se vai ser mesmo nono lugar GTA, mas eu deixo pro público comentar se isso foi justo o que aconteceu. O que vocês acham? O público não manda nada nessa que é. Não, eu quero saber se eles acharam justo. Acharam justo um jogo que nem tava no top todos os amigos 5. do Persona Fags dele agora pra dizer. Eu foi vou justo, invocar os sim. Persona Fags. Não, mas vamos Cadê o bater, sei, vai. cara? Cadê- Então tá bom. Então Cadê tá o bom. sei? Cadê o sei? Undertale em nono. Tá bom, batei no martelo, vai. Pronto. Oitavo Não, lugar. não. Oitavo lugar. Shield, Não, não, Undertale em não. nono. Não, Senão a gente não vai sair daqui nunca. porra, não. Então você bota Persona 5 e 9. Porque a gente tava falando antes, Undertale, o cara fez o jogo sozinho, cara. Isso é verdade, isso é Porra, verdade. o cara fez o jogo inteiro é. sozinho e conseguiu o reconhecimento da porra toda, cara. Pelo Eu amor tinha falado errado. Eu quis dizer o Persona 5 em nono, não Nossa, Undertale. não me mata do Eu coração. falei cara. errado. Foi Deixa eu desculpa. matar. Eu só falei errado só. Ó, vamos fechar assim então, ó. Em nono ficou Persona, em oitavo GTA e em sétimo Undertale. Beleza, consigo ver. Pode ser. Justo, Vambora. justo. Agora vamos pro top 6 agora. Vai. Então vambora. Então ficou assim, realmente, em sétimo, Undertale. Beleza, vamos nessa então. Sexto lugar, sobraram Portal 2, que é o único que não estava na lista de 2 pessoas, estava nas menções honrosas do Luca e no meu quinto lugar. Eu já colocaria o Portal 2 em sexto, por causa Eu disso. também. Pode ser. Coloca. Pode ser. Então, beleza, chegamos no top 5. Temos no top 5, jovens, Vamos lá. The Last of Us, Bloodborne,
The Legend of Zelda, Breath of the Wild, God of War e Super Mario Odyssey. Podemos ver que nem tá clubista essa lista, porque 2 exclusivos da Nintendo e 3 da Sony aqui. Olha só. Vamos nessa. Em quinto lugar, eu colocaria Super Mario Odyssey. Eu também. também. Por mais, assim, sem o meu eufemismo pessoal e sem meu amor por Mario Odyssey, vendo de forma mais geral, eu colocaria ele em quinto lugar, concordo com o JV. Justo, acho justo também, acho justo. Bateu um martelo, então. Quarto lugar agora, nós temos God of War, Breath of the Wild, Bloodborne e The Last of Us. Agora o pau vai torar, amigo. Agora vai comer. Eu indicaria God of War. Não. Eu também. Eu ia de God of War também. Não. Me mata. Eu indico Zelda. Eu vou de God of War. Zelda não. Zelda em quarto é um insulto. Eu acho zoado. O Zelda tem que estar no top 3 também. Eu acho zoado. Cara, eu colocaria. Ó, eu não vou ser de Bloodborne. Bloodborne vai ficar pelo menos no top 3. Vocês não vão me convencer. Ué. Last of Us, não vai dar pra convencer o Fábio JV. Breath of the Wild, todo mundo colocou no top 4. Então acho que só sobra o God of War. Ele merece. God of War. Tá, vai, God of War. Mas Zelda tem que estar no top 3. Bom, eu acho que. Eu acho que assim, agora a gente já falou bastante do God of War, mas citando, né, que uma das coisas mais fantásticas dele é conseguir reinventar a fórmula que a Naughty Dog criou, sabe? Eu acho que God of War, ele conta uma história linda de paternidade também, é muito inspirado em The Last of Us, não dá pra falar que não é. É lógico que tá numa mitologia nórdica, mas nossa, ele pega demais, ele bebe claramente. O que a Santa Mônica fez foi, tipo, espetacular, cara. Mas gente, vou falar que eu acho o God of War melhor que The Last of Us. Eu acho também. Mas também eu acho um pouco injusto, porque um é de 2013 e um é de 2018. Sim. Eu prefiro a gameplay do The Last of Us também. Ah, não. Aí não. Aí você tá falando. Eu prefiro a gameplay de God of War. Eu não sou. Assim, eu gosto, mas entre a gameplay de The Last of Us e God of War, eu fico com The Last of Us por causa que me agrada mais, entendeu? É gosto pessoal mesmo. Mas a gameplay do God of War reinventou a saga toda, cara. Sim, eu acho muito bom. Inclusive, uma coisa, um spoiler de God of War, tá? Ele é um jogo de 2018, a gente tá em 2020. Não é tão antigo assim, pode ser que tenha gente que não jogou, então pula um pouquinho. Mas o God of War, você pega as correntes do Kratos, né, as famosas Blades, e você joga mais metade pro fim do jogo com elas. E é assim, você pode falar, nossa, a Santa Mônica reinventou o combate do God of War porque eles trocaram a arma, não são mais as correntes, agora é um machado. Só que você pega a corrente, cara, e é outra coisa, né? Incrível também. Então, não é Os mais a mesma combos coisa. são incríveis, fantástico, cara. E combos que funcionavam na trilogia do God of War original, eles funcionam nesse jogo também. E, cara, é sensacional o jeito que eles conseguem equilibrar. Eu acho só que a dificuldade desse jogo é desnivelada. Essa é a minha única crítica com ele. O Give Me God of War é totalmente fudidaço. Então, eu odeio, eu já falei sobre isso, eu odeio o nível de dificuldade. Eu acho que jogos tinham que ter dificuldade única, porque isso caga com level design. E isso não precisa tornar um jogo automaticamente difícil, porque todo mundo já pensa, todo mundo vai fazer um Dark Souls. Não, Breath of the Wild é dificuldade única, por exemplo. Você não tem opção de dificuldade. E isso é bom, cara. Mais ou menos, né? Você tem a DLC lá que... Não, tudo bem, mas aí é o Master Mode. Você não começa e fala normal, easy ou difícil. GTA, Red Dead Redemption, esses jogos não têm nível de dificuldade. E isso é excelente porque você molda o jogo em cima disso. Se você coloca várias dificuldades, o cara tem que ficar destrinchando o jogo dele para vários jogadores. E eu acho isso tosco. Eu acho que tem que ser numa dificuldade só e depois ter opções de acessibilidade. Eu acho que o God of War ele é muito ridícula. A dificuldade dele é a diferença da, tipo, a penúltima, né? A quase mais difícil e a mais difícil. Cara, a mais difícil, eu tentei. O jogo tá baba, né? O jogo tá baba até você chegar na segunda mais difícil. Aí você volta na mais difícil. Deus me livre. Cara, a mais difícil você pode tentar zerar com um New Game Plus, mas vai ser muito difícil. Vai, cara. Eu acho meio desnivelado. Fácil, mas as Valkyrias são desgraçadamente difíceis. Não, mas as Valkyrias eu acho legal. As Valkyrias eu acho sensacionais, cara. Eu acho que ali pegou muito de Dark Souls. Ali é muito Dark Souls. Eu achei sensacional. E a minha segunda crítica com esse jogo é que ele dá umas barrigadas no final, né? Ele podia acabar antes. Ele dá umas barrigadas, tipo, na hora que você chega na montanha, aí volta. Aí vai pra montanha, aí volta. Aí chega na hora de ir pra Jotunheim,
aí tem que entrar na cobra. Ele dá umas barrigadas desnecessárias, mas no geral é um jogo fantástico. Inclusive meu mousepad do God of War, cara. Tô olhando pra ele aqui agora. Enfim, quarto lugar. Merece o quarto, merece. E aí o detalhe, né? Ele foi. Eu acho que todo mundo já tá cansado de saber disso, mas ele foi gravado um take só, né? Em plano de sequência. Ele não tem um corte. E, cara, isso é incrível. Eu mal posso esperar pelo God of War 2. Eu tô muito ansioso. Agora o pau vai torar, amigos. Top 3 e temos The Last of Us. Pra mim é Bloodborne. E Zelda. Não, Bloodborne em terceiro. Bloodborne em De terceiro. jeito nenhum. Não. Bloodborne em De jeito segundo, nenhum. Zelda em terceiro. É. Não. Eu não aceito Não, Last of Us Pra em mim, primeiro, Zelda- cara. Não. Pra mim, Last of Us Zelda em é segundo. top 1. Pra mim, Zelda- Zelda é top Zelda 1. em Zelda é segundo. top 1, cara. Eu vou matar todo mundo. Ó, eu proponho The Last of Us em terceiro, Bloodborne em segundo e Zelda em primeiro. Não. E eu apoio isso. Não. Não. Ó, The Last of Us não é mais jogo que Bloodborne, cara. Me desculpa. Não mesmo. Muito. Não, olha só. Vamos lá. Pode ser, tipo assim, Bloodborne, Last of Us e Zelda. Ou Last of Us, Bloodborne e Zelda. Sim, o Zelda tem que ficar em Então, primeiro. É isso que eu falei. Eu acho que é Não, o Zelda tem que indiscutível. ficar em terceiro. Não. Tem que ficar em Eu acho que é primeiro. indiscutível que o Zelda fique em primeiro, porque ele tá na lista de Terceiro ou todo mundo. segundo. É verdade. Ele tá na lista de Assim, todo um mundo. segundo lugar eu acho justo. Não, Agora- tá na lista de todo O mundo. jogo tá na lista de todo mundo, cara. Eu acho que é justo ele estar em É primeiro. justo. É assim, é o único jogo que tava figurando, então é o único jogo que a gente concorda que marcou, então eu acho que é muito importante. Tipo, por exemplo, Bloodborne nem figurou na minha lista. Porque você não The Last jogou. of Us também. Sim, mas o que eu tô falando assim, teve jogos que não figurou na lista e figurou na dos outros. E a gente achou um jogo que figurou nas 4. Eu acho justo o Zelda ficar em primeiro. Eu acho justo o Zelda ficar em primeiro e eu não consigo aceitar Bloodborne ficar atrás de The Last of Us, velho. Eu também, eu acho que Bloodborne Eu é acho isso um segundo. absurdo, cara. O Bloodborne, ele... Eu vou falar um pouco do Bloodborne. Vamos lá, eu não falei de Bloodborne até agora. Ó, o Bloodborne, ele tem parece exagerado, cara, mas ele tinha o melhor combate da história do mundo dos games pra mim, até lançar Sekiro, que aí foi a From Software pegando e melhorando ainda mais. Hoje, pra mim, o combate mais fluido e perfeito do mundo dos games é de Sekiro, não tem como. Bloodborne, muita gente tem uma visão muito errada sobre os jogos da From, que fala, mas é jogo difícil, não sei o quê. Cara, eu já falei isso várias vezes, qualquer imbecil faz um jogo difícil. Qualquer pessoa mesmo, é só você ver Cat Mario. Cat Mario é um jogo que, sei lá, um cara fez aí Jogo em chato meia da hora. porra, mano. Você faz um jogo ser difícil fazendo ele ser troll. E é isso, qualquer retardado faz um jogo difícil. A From não é só pela dificuldade, ela é um copo refrescante no meio do deserto. Você tava em um monte de jogo que ele te colocava no colo dele e falava... Eu adoro "Ai, como todas as metáforas do Death envolvem água. cara, ele massageia o seu ego, sabe? Tipo Uncharted. Uncharted você toma 2 canhão, 10 tiros, você fica tudo preto. É só você se esconder que você volta. Você tem que fazer o diabo a 4 pra você morrer no Uncharted. Vários jogos eles fazem assim, eles te colocam no colo dele e fazem, vem aqui, você... Assassin's Creed, meu Deus do céu, cara. Pra você morrer Assassin's Creed é meu amigo, demora demais, velho. E eles colocam no colo e falam, nossa, se você se frustrar, você vai vender o jogo, deu ruim, não sei o quê. E Dark Souls bota lá um dragão te mata, você não vê nada. Bloodborne, cara, esse não é só pela dificuldade. A gente tá cansado de jogo que te coloca no colo, sabe? Me deixa explorar, cara, eu sou perfeitamente possível de jogar o joguinho aqui, cara. E a From faz um level design que é o melhor da história dos games, assim, pra mim. Tipo, uma empresa fazer tanta sequência, assim. Cara, você pega o level design de Dark Souls, é absurdo. Você pega o level design de Bloodborne, eu nunca vi... Olha, ele não é um jogo de terror, e eu nunca me senti tão aterrorizado e apavorado jogando um jogo quanto eu me senti lutando contra a Cleric Beast, lutando contra o Father Gascoigne, por causa da ambientação, da trilha sonora do jogo. É fantástico, o combate dele é tudo muito... refrescante nesse jogo, é tudo muito inovador. Ele pega Dark Souls, que é o jogo mais revolucionário da década, sem dúvidas, e ele transforma, ele melhora, tá ligado? E The Last of Us, cara, todos os méritos da The Last of Us, ele tem a melhor história do mundo dos games, sabe? Eu acho que nenhuma história é melhor ou mais bem contada que The Last of Us, mas eu acho que Bloodborne ganha muitos pontos. Tá, lore do Bloodborne é excelente, mas vamos dar um ponto pela história The Last of Us em vez de Bloodborne, dá 1-0. Combate de Bloodborne dá dó de colocar frente a frente com The Last of Us.
o level design de Bloodborne dá dó de combater com The Last of Us. E aí você vai nessa, ponto por ponto, e eu acho que no The Last of Us não se sustenta contra o Bloodborne. Ele é top 3 da década, eu concordo, The Last of Us merece. Eu acho que fica pau a pau com... Cara, assim, o Bloodborne tá representando a From aqui, a empresa mais renomada dessa década, a empresa com mais bagagem, a empresa que mais revolucionou essa década. A melhor empresa da década é a From Software e não tem discussão pelos jogos que eles lançaram, pelas revoluções, por tudo que eles influenciaram. Então eu acho injusto uma empresa como essa ficar atrás da Naughty Dog, que só lançou The Last of Us na década, tá ligado? E Uncharted 3. Mas, enfim. Uncharted 3 e o 4, mas o 3 e o 4 cara, assim, não é o 2, né? O 2 é muito bom, o 3 e o 4 são legais, mas não é o 2. Sei lá, então... Sorte que você não citou um, porque se citasse um, eu ia... Mas o 1 saiu nessa década? Não, né? saiu na década passada, mas ele é um jogo bem mediano. Então, o 1 é meio ruim, mas o 2 é uma obra-prima. O 2 também saiu na década retrasada, Década né? passada. Cara, então. Sinceramente, você disse que a Naughty Dog só lançou Uncharted 3, 4 e o Last of Us. A gente não pode esquecer também uma mençãozinha do The Lost Legacy. Eu ia falar isso agora. Que é um jogo que, tipo, todo mundo fala. O Left Behind é muito bom também. Não, Left Behind é uma expansão. Mas o Lost Legacy é uma expansão stand-alone, velho. Não. Era pra ser uma expansão. Mas ele é stand-alone. Mas acabou que se você pegar, é um jogo só. Entendeu? Sim, mas é stand-alone, exatamente isso que eu tô falando. Ele não deixa de ser uma expansão, só que é stand-alone. Eu não considero uma expansão. Considero um jogo A mesmo. própria Naughty Dog fala que é uma expansão stand-alone, velho. Mas enfim. Eu acho que pegando assim, a From Software contra a Naughty Dog, eu acho que Bloodborne merece estar na frente. E, assim, nessa década, acho que, assim, as três maiores é a Bloodborne, quer dizer, a From Software, a PlayStation e a Nintendo, assim, em questão de jogos. Desculpa não incluir a Microsoft, mas a Microsoft não mandou muito bem nessa última década, por causa do Sony, em questões exclusivas. Então, bota Gear dá pra 5. entrar. Deus me livre. Mas a Nintendo mandou muito bem com vários jogos. Zelda Link to the Past, Link Between Worlds, que a gente não mencionou aqui, mas é excelente. Breath of the Super Mario Wild. Galaxy 2, Super Mario Odyssey, Metroid, a gente teve Samus Returns, é verdade. Sim, a Nintendo mandou muito bem, Tropical Freeze. Cara, é muito jogo. É muito jogo. E a Sony mandou muito bem. Marvel's Spider-Man, God of War, The Last of Super Mario Us. Maker também. Esqueci do Super Mario Maker 1. Super Mario Maker 1 e 2 são excelentes. Então, Nossa, assim, muito bom. E a From Software é pela revolução. A From Software é difícil você defender ela contra pessoas que nunca jogaram jogos, porque eu juro pra vocês, ninguém nunca vai entender porque que a From Software é tão endeusada até jogar os jogos. Parece que é só, esse é um jogo difícil. Cara, pelo amor de Deus, joguem, vocês vão entender. Não é só um jogo difícil, tem muito mais coisa que isso. Se não fosse, depois que Dark Souls lançou, lá em 2011, todos os jogos não teriam um combate espelhado nele, né? Se ele não fosse tão bom assim. Então, eu acho que agora eu consegui falar aí da From, de novo, porque todo podcast aqui eu tenho que puxar saco da From, porque não tem como, Miyazaki meu dono. E agora eu deixo com vocês. Vamos votar posição por posição, então. Quem vota em terceiro lugar? Voto de vocês em terceiro lugar. O meu voto é The Last of Bloodborne, Us. pra terceiro lugar. Meu voto é Bloodborne, terceiro lugar. JV, qual? O meu é The Last of Us. Nossa, mas aí complica, né? Tem um voto pra cada. O Luca votou em The Last of Us, o JV votou em Zelda e o Fábio votou em Bloodborne. Eu sou um voto de Minerva, olha só. Quem eu votar entra no terceiro lugar. Então, The Last of Us! Martelo batido, deu certo! Eu ganhei a argumentação. Agora vamos pro segundo, hein? Bom, segundo lugar acho que já tá decidido. Essa é uma briga que eu já perdi. Eu não vou nem tentar Bloodborne, né? colocar Bloodborne, na frente de Breath of the Wild. Breath of the Wild vai Então, ser. em primeiro. The Last of Us. Quer dizer, Errei! Ele escorregou. escorreguei. Bom, então agora bateu o martelo. Din, din, din. Vamos voltar então para o nosso top 10 do começo. Vamos lá. 10º lugar, The Witcher 3, Wild Hunt. 9º lugar, Persona 5. 8º lugar, GTA V. Em 7º lugar, Undertale. Em 6º lugar, Portal 2. Em 5º lugar,
Super Mario Odyssey. Em quarto lugar, God of War de 2018. Em terceiro lugar, The Last of Us. Em segundo lugar, Bloodborne. E a obra da From Software, coloca aqui o parênteses, na década. Em primeiro lugar, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bom, para encerrar essa lista, eu acho que agora eu vou deixar vocês falarem tudo que vocês ainda não falaram de Breath of the Wild. Fiquem à vontade. Cara, eu quero começar falando que eu tô muito ansioso pra continuação de Breath of the Wild, que eu acho que a Nintendo vai pegar tudo que foi um pouco criticado no... Eu acho assim, não vamos ser cego em falar que não tem erro, tem os seus erros. Eu acho que se a Nintendo conseguir melhorar o que já é bom em Breath, eu acho que vai vir mais um GOT aí. Não só um GOT, como, assim, eu acho que melhorando os erros de Breath são poucos, mas no que ele erra é cirúrgico, eu acho que a gente pode ter, basicamente, o melhor jogo da década e talvez um dos melhores dessa geração no geral ainda. Então, enfim, a sequência de Breath of the Wild pode prometer muita coisa. Mas, assim, Breath of the Wild ser eleito o melhor jogo da década, eu não acho que seja um problema de longe, assim. E até porque eu acho que, enfim, o jogo em si ele é uma grande representação de todas as mecânicas que a gente teve de importante dentro da década. A gente tem mecânicas de batalha que se inspiram em Dark Souls, como o Dan falou. A gente tem mecânicas de mundo aberto que se inspiram em inúmeros jogos. A gente tem mecânicas de shrines, mecânicas side quests, mecânicas de RPG, por mais que o jogo não seja necessariamente RPG. Então, esse jogo, eu diria que ele é um aparado de tudo que a gente tem de importante da indústria, de tudo que a gente formulou nesses últimos 10 anos. A gente colocou tudo isso em 2017 em Breath of the Wild, fazendo dele, sim, o melhor jogo da década, provavelmente. E eu nunca vou esquecer da emoção que eu senti a primeira vez que eu subia a parte inicial do jogo e quando a música de Breath of the Wild começa a tocar. Então, Isso é lindo, cara. Me deu arrepio a primeira vez. me deu totalmente. Eu só lembro que o jogo chegou, acho que eu ia 1 hora pra escola, 1 hora da escola, e eu só lembro que ele chegou, tipo, 12:30, e eu iniciei, tipo, literalmente, peguei as roupas, subi, né, um pouco, escalei ali as pedras, e eu só lembro da música tocar, assim, e a forma que eu me arrepiei. Eu nunca senti aquilo com nenhum outro jogo ainda. Cara, é fantástico. O jogo é definitivamente incrível. Eu amo Breath of the Wild. Como eu disse, eu tenho uma tatuagem em homenagem a ele, toda a franquia Zelda, que é fantástica. Eu prefiro Bloodborne por toda a obra da From. Eu prefiro The Last of Us, mas eu entendo a importância. Exato, mas como a gente tá fazendo, isso faz parte de fazer um ranking em conjunto. Eu entendo, eu fico feliz com esse jogo estar na frente de Bloodborne, sabe? Se fosse qualquer outro, eu ficaria meio desgostoso. Então, eu fico feliz que ele esteja, porque eu acho que a discussão é válida. Concordo com o Fábio que ele é um emaranhado, um apanhado de muita coisa. Foi uma coisa que, inclusive, eu disse no episódio 2 do CogoCast. É engraçado, porque a franquia Zelda, ela sempre foi inspiração, né? O próprio Dark Souls, os próprios jogos da From, né? Sempre, antes mesmo de Demon Souls, sempre foram muita inspiração. É aquela coisa da vida imita a arte imita a vida. E aí foi o que a gente falou, cara. O Zelda sempre foi, a franquia Zelda sempre foi referência, sempre foi inspiração, só que eles caíram numa fórmula, ninguém mais se inspirava neles, acabou caindo um pouco aí, Skyward Sword, Deus me livre. E aí veio a From com Dark Souls, e é engraçado como que o jogo virou. A From sempre se inspirou em Zelda, e aí foi ao contrário, né? A From Software existe por causa de Zelda, mas Breath of the Wild existe por causa da From Software. É uma coisa louca esse mundo, né, cara? E é bizarro que, assim, o jogo literalmente ele pega mecânicas de não todos os jogos, mas, tipo, de maior parte dos jogos notáveis dessa década, assim. Você tem mecânicas até de Minecraft dentro de Breath of the Wild, você pensar em cozinhar, por exemplo, ou a forma que você com madeiras e árvores, enfim. Então, cara, pelo amor de Deus, Nintendo, não coloca chuva no Breath of the Wild 2, velho, pelo menos não do jeito que é uma das críticas que eu tenho também. Chove demais naquele jogo, pelo amor de Deus. Não, o problema não é só chover, cara. O jogo é você explorar, sabe? E quando começa a chover, você não consegue escalar a montanha. Você fica... Não, esse é o problema. E aí começa a cair raio, e aí desgraça tudo. A chuva é justificável desde que ela não atrapalhe a forma de você explorar o jogo. Mas daí, eu, por exemplo, tô tentando livrar
Beasts, e daí eu chego e eu não consigo fazer isso, porque o jogo ele começa a chover e eu não consigo escalar as montanhas. Exato. Então esse é um ponto, ou se caso vá chover horrores, muda um pouco a mecânica de chuva, porque é chatinho. E é isso, cara. Esse é nosso top 10. Eu quero ouvir o top 10 de vocês também. Se você estiver ouvindo no Spotify, entra agora lá no YouTube, que a gente posta o episódio no YouTube também, e comenta lá, beleza? Porque no Spotify não dá pra botar comentário, né? Então, comenta lá pelo YouTube, que eu tô bem curioso pra saber o top de vocês também. Fechou? E, cara, eu queria muito agradecer a presença do Fábio, a presença do JV, a presença do Luca. JV, como eu disse, ele vai estar aqui com a gente nos próximos episódios semanais. Fechou? Então, obrigado, Fábio, pela sua presença. Valeu, meu bom. Enfim, eu agradeço também por estar presente aqui. Foi uma discussão muito legal, foi uma discussão sarcástica, mas sadia ao mesmo tempo. Fervorosa também. Foi calorosa também. Então, é isso. Valeu aí por todo mundo pela participação e valeu ao Dan pelo convite. Tamo junto. Inclusive, só uma coisa que eu achei engraçado, a gente tretou mais pelo 9º lugar do que pelo 3. É verdade. Sim. É que a gente aprende a aceitar pra não dar mais discussão. Vocês iam ouvir foi muito bem isso. aí. Obrigado, Luca, nosso editor, que depois vai ter um trabalhão pra editar isso aqui, mas se tiver bonito, é por causa dele, viu, gente? Se tiver ruim, cobrem ele também. Valeu mesmo, Dan, tamo junto. Quero participar mais vezes aqui. E é isso, cara. É muita sorte aí pro KogoCast. E muito obrigado por chamar. Valeu mesmo, hein? E escutem o NBlastcast, que também a gente fala bastante de Nintendo lá. Com certeza. Sim, recomendo. E o ETFcast também. E obrigado ao nosso co-host, JV, cara. Tamo junto. Cara, muito obrigado pela oportunidade de ser co-host. Agradeço o convite de estar aqui hoje também. Foi uma discussão muito boa. E é isso. Obrigado. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam, o KogoCast tem um cupom exclusivo de desconto para comprar na Cogumelo Shop. É o cupom KogoCast mesmo, o nome do podcast. Então, usem lá. Lembrando que o Fábio, o JV e o Luca também tem cupom de desconto. Então, caso vocês queiram, falam lá com eles. Mas aqui é exclusivo para ouvintes do KogoCast. Só usar o nome do podcast como a ditadura dos cupons. Ditadura dos cupons. Você é o meu, hein? É isso, espero vocês na próxima quinta-feira. A gente vai discutir ainda sobre mais um assunto de décadas. A gente vai falar sobre os melhores indies da década, apenas indies. E aí sim vai dar pra falar mais de Undertale, vai ser uma discussão massa. Vai ser bem legal. Aí não vai ter nenhum AAA e a gente vai falar apenas dos independentes. Vai ser bem legal. A gente vai fazer mais ou menos no mesmo formato desse daqui, só que apenas jogos independentes. Beleza? Então agradeço quem ouviu até agora. Passem feedback, lembrem, se tem alguma coisa que vocês não estão gostando no podcast, fala com a gente. Tem elogia também, fala o que você está gostando, o que você não está gostando, o que tem que mudar. Passa feedback pra gente, que a gente quer fazer isso daqui virar um dos melhores podcasts do Brasil, sempre um passo de cada vez, beleza? Então até o próximo episódio, até quinta que vem. Um abração, fiquem com Deus e até mais.